Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cimesp no podcast. A partir de 26 de maio de 2025, as empresas brasileiras terão que incluir a avaliação de riscos psicossociais no processo de gestão de segurança e saúde no trabalho. A exigência é fruto da atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, promovida pelo Ministério do Trabalho e Emprego em agosto de 2024. A mudança destaca que riscos psicossociais, como estresse, assédio e carga mental excessiva, devem ser identificados e gerenciados pelos empregadores como parte das medidas de proteção à saúde dos trabalhadores. Por isso, hoje a gente trouxe o Dr. Júnior Ometo, psicanalista, palestrante, professor, escritor, para falar sobre esse tema e ao meu lado, Valéria Valéria Sperts, Spezia. dividindo comigo aqui a bancada para a gente bater esse papo. Muito bem-vindo, Dr. Júnior Ometo. Obrigada por atender nosso convite. Muito boa tarde a todos. Prazer é meu, né? Poder proporcionar um pouco de informação, pessoal. Que essa NR1 Pois é. atualizada vai causar, né, no meio empresarial? Como é que é? Como é que você vê essa, essa nova norma, nessa atualização? Então, Cris, veja só. Claro que todos nós, todo ser humano, quando enfrenta alguma norma, algum desafio, alguma coisa diferente, a gente começa a torcer o nariz, né? Mas eu já vejo com bons olhos. Claro, vai dar trabalho, vai. Mas os benefícios não são poucos. A gente sabe hoje, quem me conhece também sabe que há muito tempo eu venho defendendo essa bandeira. A gente tem sérios problemas de saúde mental que, infelizmente, tanto o governo, quanto empresas, quanto nós todos, não damos a devida importância a esse assunto. Então, norma regulamentadora, já existem várias, né? Tanto é que a gente está numa atualização. E todas as normas regulamentadoras elas visam questões físicas, na maioria delas, né? Até a ergonometria, enfim, uma série de cuidados com o corpo. O que essa norma vem trazer agora? Qual é a novidade dela? Foi elaborada em agosto do ano passado. A novidade é que ela mostra essa preocupação, até tardia, vamos dizer assim, com a saúde mental. Né? Em resumo, é isso que ela está fazendo. E agora tem todo um trabalho que as empresas vão ter que desenvolver para atender essa norma. Eu, de antemão, o que eu diria para as empresas hoje, principalmente aos departamentos de RH? Vejam com bons olhos. Por quê? Empregados, colaboradores, né, que trabalhem com a saúde mental em dia, eles dão mais resultado. Né? Sim. Claro que não é só na empresa que ele tem problema mental, problema emocional, psicossocial. Isso também tem na família, nos amigos, na vida pessoal. Mas as empresas também, o ambiente profissional, traz muitas questões que podem acirrar, piorar, né, a questão mental dos funcionários. Com a sua experiência em consultório, enfim, né, com essa realidade, dá para dizer qual a principal origem desses problemas de saúde mental? É mais dentro do trabalho ou é mais dentro da família, de outro meio social? Quando se chega no consultório pedindo ajuda, da onde vem? Qual é a origem principal? Como psicanalista, né, há 12 anos eu atendo pessoas. E o que a gente observa? A maior parte dos transtornos, dos desajustes psíquicos, eles vêm de uma história. Né? Como Freud, grande criador não, mas um descobridor do inconsciente, né? Onde ficam reservadas toda a nossa historinha ali desde o momento que a gente nasce. Então, o que acontece, Cris? Nós todos somos um produto de duas coisas. Primeiro, um DNH, um DNA, desculpa, que vem já de toda a nossa história, antepassados. Tá? Então, você e eu puxamos coisas aí, né, dos nossos antepassados. O que Jung trabalha muito bem no inconsciente coletivo, né? Dos arquétipos. Então, o que acontece? Além desse DNA, nós temos uma história de vida que a gente chama de construção. Então, todos os problemas que nós temos hoje, eles vêm disso. Ou da nossa história, né? Crenças limitantes, problemas com os pais, coisas que a gente aprendeu e tem que desaprender, porque não está ligado à nossa essência. E aí, quando a gente chega no ambiente de trabalho, o que acontece? Gatilhos que pioram, às vezes, essa situação Exacerbam. como, por exemplo, o que a NR1 traz, que na verdade, são normas de segurança e saúde no trabalho, são SSTs. Uhum. A NR1 vem colaborar com isso e visar um cuidado maior com a saúde mental. Por que eu falo gatilho? Se eu estou num ambiente de trabalho onde o meu gestor não me trata com empatia, é claro que toda a minha história, ela acirra, né? Como se fosse um gatilho. Se eu tenho um ambiente de trabalho com clima pesado, com muita atividade além do que eu posso,
né, com clima pesado, com assédio, que é outra coisa que vem agora, que está saindo mais à tona. É claro que toda uma historinha complicada que eu tenho aí, ela vai piorar. E muitas vezes sai isso no trabalho. A gente está vendo hoje uma das maiores, na história toda do ambiente corporativo, a gente nunca viu tanto afastamento por depressão, ansiedade, o que, na verdade, a gente chama de burnout, né, no caso Uhum. do trabalho, que é um descontrole emocional tão grande que afeta até questões físicas, trazem doenças físicas para a pessoa. Então, a maioria dos afastamentos hoje, uma coisa que a gente já profetizava lá atrás, né, a maioria hoje é por depressão e ansiedade. Eu vi que o ano passado foram 576 mil afastamentos por ansiedade. E com tendência de De aumentar. piorar. É. Porque, veja, nós temos hoje uma estatística que aponta que, é isso pela OMS, tá? 86% do brasileiro, agora a gente está falando de brasileiro de uma maneira geral, 86% está com algum transtorno. Claro que transtorno, carro-chefe, depressão e ansiedade. 90% dos 86% está na caixinha de depressão e ansiedade, o que acira mais ainda no ambiente, no clima organizacional ruim, né? Você citou o recursos humanos, a área de gestão de pessoas, né? Isso. Você como um consultor, como, né, uma pessoa que também dá aula nessa área, qual o primeiro conselho que você daria para o pessoal de recursos humanos das empresas? Porque não é para entrar em pânico, né? Não. Como você mesmo disse, é uma norma que já existe, só foi aprimorada, só que não é uma coisa fácil de tocar, né? Quando você fala em depressão, é um negócio meio difícil, né? Existem tabus, né, com relação a essas questões que nós estamos falando. Qual o primeiro lampejo que você dá para o RH? RH, ó, primeira coisa, faz isso. Primeira coisa que eu digo, muita calma nessa Calma. fase. Porque assim, Perfeito. além disso, a gente tem que lembrar que nós temos, a partir do dia 25 de maio, nós temos 270 dias para as empresas ajustarem tudo isso. Assim, qual é o principal trabalho do RH hoje? Uma preocupação, no meu ver, tá? Uma preocupação com o treinamento dos gestores. Uhum. Isso é primordial, porque eu posso aplicar qualquer técnica, qualquer regra, atender qualquer norma. Se os meus gestores não estiverem alinhados com isso, eles fazem a coisa não andar lá na frente. Fala um pouquinho para mim sobre esse líder tóxico que tem dentro das organizações, Júnior, porque a gente percebe o seguinte, que um dos grandes problemas que tem nas organizações, Cris, é a liderança mesmo, né? Aquelas lideranças meio... É, porque quem dita as regras As e quem regras. representa, né? Exatamente. Qual a característica principal de um líder tóxico? Assim, se você podia... Hoje, é muito bom essa pergunta, muito boa essa pergunta, por quê? A principal característica de um líder hoje é empatia. Me explica um pouquinho a empatia, porque tu falar empatia em colocar no lugar do outro, não é isso, né? Dá uns 10 podcasts. Eu sei, mas sim, Imagina. a gente sempre tem esse conceito, é só você se colocar no lugar do outro. Não é Não isso, é até porque é impossível. impossível. Né? Como que você, de forma bem simples, como que você Tá. definiria empatia? E primeira coisa, não é me colocar no lugar do outro, porque Perfeito. cada um, lembra que eu falei? Nós temos um DNA e uma história psíquica. Cada um Aham. tem a sua, cada um tem a sua. Então, é uma ignorância da minha parte querer que o outro seja como eu. Igual. Então, partindo desse princípio, qual que é o principal conceito hoje de empatia? Primeiro, eu respeitar que você tem direito de ser você. Quando um líder entende isso, acho que 80% dos problemas são minimizados. Porque o que afeta muito o líder hoje, muitos colaboradores também? O tal do ego. Então, todo mundo, eu não vejo a vida como ela é, eu vejo a vida como eu Que eu sou. quero ser, né? E quem sou eu diante de 8 bilhões de pessoas, antes de começar a falar de outros planetas, quem sou eu aqui? Então, quando eu começo a dar valor, dar respeito, na verdade, é o sinônimo de empatia, mas de uma forma, o respeito também é um conceito difícil de entender, né? Porque, veja, eu dar direito do outro ser ele, é muito profundo isso. Só pegar um exemplo da política, né? Quantas pessoas bloqueiam os familiares do WhatsApp? Por quê? Porque não concorda que votamos diferentes. Poxa, mas peraí, você tem direito de pensar como você quer, eu também. Esse é um grande problema da política hoje, né? As pessoas darem direito de ser quem elas são. A polaridade. É claro que nós temos regra, norma, temos que seguir, não é isso. Isso está acima de qualquer coisa, ética, valores. Mas dentro da normalidade, nós precisamos respeitar que o outro é ele. É valorizar, né? Valorizar a característica, né? Eu tenho poucos funcionários aqui no semestre, mas cada um é diferente. Gente de Deus. E aí você precisa, né, de vez em quando você pega no pé de um que está passando um pouco do limite, mas assim, é uma coisa muito. Você percebe que cada um tem sua característica, né? Cada um, E não é fácil, não, enquanto líder, Júnior, aceitar,
né? E você também segurar o seu ego, porque você, como está num processo de É, liderança, Ave Maria. nós somos parte dos 86%. Exatamente. Tem 14% de gente Joia. Que deve estar em algum lugar no Algum Tibete, lugar, né? Nova sei lá. Zelândia. Sei Ou, lá. né, o dedo num convento só orando, porque só pode ser Pode isso, ser. né? Isso não tem estatística, a gente está vendo. Sim. Fale um pouquinho do líder tóxico, então, para mim. E o líder tóxico é a primeira coisa. Ele tem distância emocional, o que a gente chama, né? A primeira característica do líder tóxico. Não que a gente tenha que ter muita proximidade emocional, mas sabe aquele líder que parece que ele está no outro mundo e você tem que estar lá para trabalhar, dar o seu resultado aí, ponto final. Então, esse líder que está distante hoje, você vê que é exatamente o contrário da empatia, né? O líder que não traz engajamento é outra característica do tóxico. O que é o líder que não traz engajamento? É aquele que cobra uma competência, dá um desafio maior do que a competência. Então, o desengajo, né? E o que traz a falta de engajamento hoje? Por um lado, eu posso trazer estresse, né? Porque a pessoa fica ansiosa, que não consegue fazer o que é pedido, né? E por outro lado, eu posso trazer depressão, que é a pessoa que, poxa, é muito fácil isso aqui para mim, então não tem graça. Então, o grande que você estava falando, eu entender quem é quem dentro da minha equipe e puxar o lado bom de quem tem coisa boa e desenvolver lados não tão bons de quem está precisando. E aí que tá o negócio, né? Aqui está o negócio, porque aqui tem ego. Esse é o desafio. Esse que é o negócio. Aqui tem ego. E o gestor que não sabe entender que a pessoa que ele está gerenciando é um ser humano, olha lá a empatia. Então, exatamente o tóxico. Ele não entende isso, ele não é empático. Ele exige além da conta às vezes. E aí a gente vê assédio, que infelizmente está crescendo em vez de diminuir. Né? As estatísticas de assédio, principalmente moral, né? O sexual também existe, mas o moral tem crescido muito. Será que cresceu ou as pessoas estão mais encorajadas a levar isso a público? Também a gente não tem uma estatística assim de Não como se está dá, é dividido difícil, isso. né? A gente sabe que está crescendo. É. Mas sim, faz parte desse crescimento, as pessoas, poxa, está na hora de eu gritar socorro aqui, né? Tanto Cris, Valéria, que dentro da norma NR1, uma das formas do governo fiscalizar vão ser canais de denúncia. Então, o governo vai abrir canais de denúncia para que as pessoas possam estar reclamando, né, dizendo o que está acontecendo, e aí o governo vai fiscalizar essas empresas. Você sabe, Cris e Júnior, uma coisa que me incomoda muito, qual que é o limite, né? O que a gente pode... Estou falando isso porque a gente sente muito isso, né? O que a gente pode considerar como assédio moral e que não é assédio moral? Então, porque esse é um nó, né? Muito bom. A gente tem hoje muitos gestores que têm até uma dificuldade em chamar atenção ou fazer algo acontecer, porque hoje qualquer coisa, né, só pode já vir. Então, é nesse sentido, né? Então é bom que os RHs também proporcionem uma dica, que palestras sobre assédio. Palestra sobre saúde mental já é uma exigência da NR1. Né? Se a gente for buscar lá os itens, né, que a NR1 pede, um deles é pesquisas de clima, né? Palestras sobre saúde mental e, claro, toda uma série de avaliações que tem que ser feitas, porque a ideia da NR1 é prevenir. Então, é eu mapear o que pode estar causando um problema psicossocial no meu colaborador. Esse é o grande lance. O problema, então, é diagnosticar mesmo, fazer o mapeamento. E você acha que esses testes comportamentais ajudam nisso ou não? Ou tem outros testes que podem ajudar o RH? Eu gosto muito de testes, mas a gente precisa ver conteúdo, né? Tem muito teste que às vezes não mapeia o que a gente precisa. Exatamente. Por isso que eu bato sempre na tecla da gestão. Empresas onde nós temos bons gestores empáticos, eu estava falando das características do tóxico, né? Então, o cara que não é empático, o cara que não engaja, desafio competência, e o cara que preza por motivadores extrínsecos. O que a gente chama de motivador extrínseco? É salário, benefício. Ok, vamos ser hipócritas, né? Isso é Todo bom. mundo precisa, né? Isso é bom. Mas vê, por que eu estou ali? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu plano de carreira aqui dentro? Propósito, né? Eu tenho um escalonamento de salário, eu tenho para onde enxergar quando eu vou aqui. A minha vida pessoal está em consonância com a minha vida profissional. Então, é o que a gente chama de motivador intrínseco, que é com propósito, sentido. Não tem que ter sentido de vida, propósito. O ambiente de trabalho precisa estar conectado com isso. Se eu tenho aquele funcionário que só gosta do happy hour, né, alguma coisa está errada, né? Se a segunda-feira dele não é boa, você tem que ir lá naquela empresa, tem que trabalhar. Que clima que eu estou criando aí? Né? Agora, veja,
Às vezes não é culpa da empresa. Às vezes é a pessoa que não está bem. Tá bem. É. E a pessoa, às vezes, não é nem incompetente. Ela pode estar no lugar errado. Ela pode estar fazendo uma coisa só por salário, pelo motivador extrínseco, Extrínseco. que é importante. Mas eu tenho 90% de motivador extrínseco e 10 de intrínseco, a minha vida não vai rolar legal. Eu preciso saber equilibrar isso. Por isso a importância de um bom gestor. Que dentro até da NR1, quem que vai fazer esse mapeamento? Claro, o RH vai ser o responsável. Sim. Mas para quem que o RH vai pedir informação, vai treinar, vai ajudar, vai receber Gestor, feedback? teoricamente, né? Gestor. Então eu bato nessa tecla. Onde não tem gestores capacitados emocionalmente, eu tenho problema. E eu falo, gestores são iguais às pessoas, né? Eles também têm problema de ansiedade, depressão, porque eles também são. Eu digo sempre que o gerente, o supervisor, está sempre ele é o presunto do sanduíche. É. Ele toma daqui, toma daqui. Então é bem complicado. Né? Estratégia, tá? Isso, O gerencial tá no tático, ele tá assim no sanduíche. Então eu falo para moçada, você quer ser gestor? Então você se prepare para ser seu presuntinho, para a turma mandar bala, porque toma pressão da diretoria por metas, isso e aquilo, e toma pressão do operacional, né, no sentido de todas essas questões que você está colocando aqui, né? Ser humano. Ser humano. Tem um escritor britânico, o Simon Sinek, Sinek. ele diz assim, né? Fornecedores são pessoas, clientes são pessoas, colaboradores são pessoas. Aí ele termina, se você não entende de pessoas, você não entende de Não negócio. entende de negócio. Então é uma coisa que vem vindo há muito tempo já. Você sabe, quando você falou no negócio de sentido no trabalho, Cris, tem autores, o Tuff, o Shangla, esse povo todo aí, de 1900 e bolinha, que já falava da questão do sentido do trabalho, né? E a gente ainda insiste, quando a gente vai dar aula de cultura, a gente usa muito essas pessoas, porque lá atrás eles fizeram já pesquisas em empresas, claro que tem alguns que foram muito para o lado operacional, porque era próprio da época, né? A gente tem que entender o contexto, mas são caras que já falam há muito tempo sobre o sentido do trabalho. Né? E o sentido do trabalho passa por tudo isso que o Júlio está falando. É bacana isso, né? Com certeza. É conectar, né, sua vida pessoal com a profissional, porque o cérebro não some. Não, por muito tempo quis se separar, né? Não leva para dentro da empresa os problemas de casa e vice-versa. Isso não existe. A gente é um bom gerenciamento. Vamos falar de ações práticas. Quando a gente pensa, né, nesse trabalho todo de prevenção, se pensa em campanha, se pensa em palestra, que é bacana, tal. Mas de forma prática, o que mais uma empresa poderá vir a fazer, né, para justamente prevenir a questão né, de problemas mentais? Você conhece alguma experiência? Você tem exemplos para nos dar? Coisas criativas, talvez até de custo reduzido. Às vezes você fala, nossa, eu vou gastar muito dinheiro com isso. Mas você tem alguns nortes para dar, né, em termos de dica mesmo? Bom, o que eu podia falar assim, que é muito importante é a tal da terapia. Né? Então, as empresas podem fazer convênios, né? A Unimed, várias outras aí, empresas, que têm um atendimento para funcionários, né? Um atendimento até mais personalizado. Tal. Isso é uma coisa muito importante. É um custo-benefício, às vezes, que pode gerar uma série de resultados benéficos para a empresa. Posso abrir parênteses? Claro. Como que você vê, já falou em terapia, né? Como que você vê essas terapias à distância? Você vê com bons olhos? Tranquilo? Valéria, tá. É só para, né? Eu vejo muito mais o lado profissional. Sim. Né? Claro que a linguagem corporal hoje ela responde por 55% do processo. Olha só. 55%. É mais ou menos a coisa do exemplo, né, Cris? O pai que fuma e fala pro filho não fumar. Eu tô feliz, hein, Cris? O que o consciente da criança está vendo? O pai falando não fumar ou ele fumando? Fumando. Então, por isso que a linguagem corporal, na oratória, ela é tudo, né? Então, claro que não podemos negar. Presencialmente é melhor, mas o online não deixa a desejar. Funciona bem. Desculpa, eu fiz um parênteses aí, viu, que você estava respondendo. Não, mas é interessante o que você colocou. E eu estava até me lembrando aqui, você está falando de uma coisa, por exemplo, nós temos o Semestre tem um parceiro que é a Plexi, que oferece, né? A própria Unimed tem lá aquele, como chama? O Item Connect. Tudo bem que é mais para doença, mas se algum médico prescrever também, ela atende. Então a primeira coisa, as empresas buscarem alternativas que possam proporcionar uma terapia um pouco mais, né, em conta e que dê para atender. Isso é uma coisa importante. Outro ponto legal que dá muito resultado se for bem feito, com qualidade. Pesquisa.
pesquisa, canal de denúncia, mas dentro da empresa. E não com um objetivo negativo. Perseguição, né? Mesmo porque você vai ter que fazer uma triagem ali. Sempre a gente sabe que vão ter denúncias que não têm muito sentido, pode ter funcionário descontente, mas de toda forma é um jeito de mapear. Mas olha a importância de gestor. Se o cara é presente, lembra que eu falei da segunda? Se o cara é presente ali, ele vai saber detectar o que está acontecendo. É metodologia, né? O problema é a metodologia que você usa para fazer a pesquisa, né? Então, aí a pesquisa de clima que é muito importante. Então, você desenvolve perguntas que vão captar as informações. Você pode até conectar isso agora em nenhum. Né? A gente sabe que tem uma gama de coisas ali. Você conecta a tua pesquisa a essa demanda que você tem. Lembrando que a pesquisa de clima também é uma das demandas que vai ser cobrada Obrigatória. na Enem. E também lembrando que não adianta só fazer a pesquisa e engavetar, que nem plano Mas aí- estratégico, né? Plano fiz o plano, tá. Agora a empresa tem, não desenvolve. A pesquisa organizacional Você ela tem que tratar, né? Aqui eu fiz a primeira vez a pesquisa de clima, daí nós pegamos os resultados, obviamente sem nome, né? Então aquilo que foi negativo, a gente fez a reunião, né, Cris? Colocou Foi. aqui, o pessoal fica assim. O pessoal tem medo do que falar e de se identificar, né? E que aconteça alguma coisa para ele. Isso não é difícil acontecer nas empresas, né, o medo? Acontece demais isso, né? O medo, né? A gente sabe que tem gestores, até por conta da questão do assédio, tem medo de cobrar. Então, você perguntou aquela hora do assédio, né? É importante que a gente entenda bem o que é assédio. Assédio, na verdade, não é você cobrar o funcionário. Não é uma ONG, né? A gente precisa de resultado. Então, a cobrança é normal, não é assédio. A forma como você cobra, a repetição da perseguição. A perseguição é um nome muito associado a assédio. É você estar perseguindo aquele funcionário. É claro que você vai chamar a atenção dele xingando, gritando. Não precisa, né? Entendeu? Então, assim, é o que eu sempre digo, né? A emoção sempre chega na frente. Se você sabe dar o tempinho para a razão chegar, então é o momento certo de falar, é o jeito certo de falar. E às vezes você não está muita raiva, né? Muito emocionado. Então, time, depois você conversa. Dá uma voltinha, né? O processo de feedback hoje, que infelizmente não está na cultura de muitas empresas, é importantíssimo. É outro item que Feedback, muito né? feedback. Porque as pessoas têm a noção do feedback de forma negativa. O feedback que a gente tem que dar para as pessoas, os colaboradores, é vendo os pontos positivos dele. Quais são os seus pontos fortes? Então, vamos trabalhar bem isso aqui para manter. Faz uma SWOT, né? Exato. Pontos fortes, pontos fracos, ameaça, oportunidade, né? Aliás, até com o autoconhecimento, SWOT, né? É um autoconhecimento. Então, assim, eu preciso mapear o que está acontecendo errado, que é o que a norma pede. Que forma? Pesquisa. Feedback. O feedback é escrito, ele não é verbal. Tem muita gente que, eu dou feedback. Tá, como? Eu converso com o meu, e daí? Isso fica para quem? Daqui 2 meses ele lembra o que você falou? Ele pode até falar que você não falou. Então, se você escreve pontos fortes, pontos a desenvolver e orientações, é bem simplesinho, é arroz com feijão. Você é sofisticado, né? Tem gente que faz aquele feedback, um monte de. Não vai usar para nada, né? Como a Cris falou. Então, feedback, quais são os pontos fortes, quais são os pontos a desenvolver hoje e que orientações que nós podemos dar para você melhorar. E o que você precisa da empresa para que você melhore também. Você não deixa a pessoa. O que acontece? Você fica no escuro, gera uma ansiedade. Exato. Será que eu estou fazendo direito? Será que está certo? Será que, né? Se você tem um feedback, olha, você está caminhando bem aqui, aqui você pode melhorar. É outro Isso é que ele falou, né? não falou ponto fraco, falou ponto para se desenvolver. Né? E o que eu, empresa, posso fazer por você. Exato. Eu acho que é diferente o posicionamento. Né? Então, uma quebra de cultura. E quando você fala de feedback, onde não tem essa cultura, isso é visto de forma negativa. Mas o feedback é excepcional para que haja uma melhoria do clima. Evitar o estresse, a ansiedade, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, quando que eu vou, o que eu preciso. Poxa, o feedback é o norte para você fazer isso. Você sabe que a gente está falando, né, sobre a questão mental. Quantas vezes, e deve ser uma frequência absurda, você adoecer fisicamente pelo impacto na questão psicológica, né? Ou tá às vezes com essa ansiedade, como se reflete no físico, né? Uma pressão, uma hipertensão arterial, uma enxaqueca, né? Tem tantas manifestações do plano físico disso, né? Estou falando uma besteira, não, é isso? Você está né? falando. É isso. Você está falando uma coisa que está acontecendo muito. Nós temos uma estatística hoje, trazida da OMS também, e se você começar a pesquisar neurocientistas, pessoas, psicanalistas, médicos, psiquiatras, nós temos uma incidência de 90% de doença vinda da mente.
Quantos Ou por seja, cento? Desculpa, 90%. 90%? De Praticamente resfriado tudo, né? a tumor, né? 90% está sendo causado pela mente. Praticamente tudo, né? Tudo. Tudo vem da... Tirando a questão hereditária, você tem um Aham. tumor hereditário. O que acontece nesse caso? A pressão emocional e os transtornos emocionais retardam, né? Então, você pode atrasar ele ou você pode ter ele antes. O que nós estamos vendo hoje como prova disso? Pessoas tendo ataque cardíaco novas, E morrendo, né? De É. câncer, muito mal novas, né? Mal súbito, súbito. né? Pessoas tendo AVC. Antigamente, a gente via isso aí com acima dos 70 anos. Exatamente. Então, a nossa proteção celular hoje tem uma pesquisa muito bacana, eu não lembro a universidade, que os psiquiatras se reuniram e provaram que as questões mentais estão dificultando o trabalho da proteção celular. Daí vem a questão, que quanto menos proteção celular, mais Mais doenças, mais doenças. O cérebro probabilidade. comanda tudo, né, gente? Se ele tiver adoecido, aí adeus, né? Aí é complicado. Daí vem o pensamento, né? É. Pensamento positivo É. atrai. Agora, assim, resumindo, né, do que você falou, quais seriam as ações práticas para as empresas? Capacitar os seus gestores, Primeira coisa para todo RH hoje. E para isso, antes disso, precisa mapear quem são esses gestores e ver quais são as falhas, pontos positivos, pontos a desenvolver. Se eu tenho um gestor tóxico, eu vou ter uma equipe Vai ter uma tóxica, né? Então, Ou doente, né? Por exemplo, um gestor centralizador também várias coisas ocasionam, né? Então, ação prática é mapear e treinar os gestores. Feedback, né? Trabalhar feedback do gestor para com o funcionário também. Hoje, empresas mais desenvolvidas, né? Mas é o caminho de toda empresa hoje. É o chamado feedback 360. Cada um fazer feedback para todos. Aí tem um problema do ego, da cultura, porque eu vou dar um feedback para o meu gestor. Como que ele vai se reagir, né? Meu gestor para mim, eu para os meus pais. Quando a gente tem a famosa cultura e clima. A cultura vem da história da empresa, né? dos fundadores e tal. O clima é em decorrência das relações, cultura. né? Então eu preciso ver se a cultura também está legal. E a prova disso é que muitos gestores hoje, na parte tática, têm dificuldade, porque em cima tem uma cultura que não ajuda. E não ajuda a passar. Então, destrava o processo. Né? Então isso também quando a gente vai falar, a gente fala assim, gente, precisa ter a cooperação da alta administração. Então. Mas aí a gente percebe, por exemplo, vamos imaginar uma empresa, Cris, que é familiar. Tem os pais na direção. E os filhos começaram a assumir. Os filhos vêm com uma outra cabeça. Mas a hora que leva para a alta administração, os caras só aceitam. A empresa sempre se deu bem assim, por que eu vou fazer agora um trabalho com o gestor? Prova disso é que em muitos cursos que eu já dei, a gente vê a hora que fala algumas coisas, né? Aí tem o participante do curso. O gestor que ele está ouvindo. O gestor que ele vai estar aqui, né? Então, vocês veem que é importante o treinamento da gestão. Porque às vezes a parte operacional é tática, né? Quer fazer, mas não tem o respaldo para fazer. Então, primeira coisa, treinamento, verificação, mapear a questão da gestão, dos gestores, né? Segundo, feedback. E essa cultura de feedback é importante, é primordial. E atende, inclusive, as normas, né? A NR1. E depois, eu fazer pesquisas de clima, bem elaboradas e trabalhadas depois com os resultados que eu obtiver. É que o grande problema da pesquisa de clima, que eu vejo, né? Graças a Deus parei com isso, né, Cris? Mas da consultoria, o que acontece? A gente faz uma pesquisa de clima, mas faz uma estatística simples, as pessoas não fazem multivariadas, né? Não conectam uma pergunta com a outra. Depois, quando você vai levar pontos a serem melhorados pela gestão, a gestão fala, isso é besteira. Isso é cara reclamão, que não está pensando. Entendeu? Mimimi. É mimimi, isso, é mimimi. Então, é um negócio mais complicado, porque não adianta nada, que nem a Cris falou, né, Cris? Eu acho que eu vou reafirmar o que você fala. Faz a pessoa taca na gaveta. Não adianta nada, cara. Mas que eu vou responder? A primeira, ele até responde com animação, vai melhorar. A segunda, ele fala, vou tacar tudo 3, toda coluna do meio, porque pelo menos aí ninguém me pega e acabou. Infelizmente é isso que acontece. O que acontece, na verdade, é que as pessoas têm muita iniciativa, mas não tem acabativa. É isso mesmo. Eu falo que é o Windows antigo. Abre a janela, trava, tem que começar tudo de novo. E gera uma desmotivação, né? Quando a gente participa de uma pesquisa, isso é muito importante. Se eu participo de uma pesquisa e vejo que aquilo não virou nada,
a pesquisa perde o sentido. Totalmente né? o sentido e o valor, né? Isso Você que eu não falo, acredita. É mais um ponto negativo. Você está desacreditado Pode da morrer de intenção da TNR. empresa em fazer alguma Pode coisa morrer de diferente. TNR, viu, Cris? O pessoal aplica só por aplicar, não vai resolver, né? Exato. Então tem que ter o resultado, tem que ter, não precisa fazer tudo que tem que ser feito. Mas tem pesquisa que não é feito nada com a pesquisa. Então o colaborador vê que não faz sentido tudo. Então, outra função do gestor, né? O que é importante, a primeira pesquisa que nós fizemos aqui, Cris, vou dar um exemplo, comigo mesmo negócio. Então eles falaram assim, não, Valéria, sabe o que acontece? Às vezes, na sua correria, porque tem muita atividade, você pede para uma, esquece de pedir para aquela, pede para outra a mesma coisa. Fala, isso tem que melhorar. Eu sei que essa aí é ruim pra caramba. Eu sei que eu tenho esse defeito. E não é porque eu esqueci. É que como não voltou, eu falo, pedi para outra, é capaz de estar com, né, sai. E é errado isso, porque você já pediu para um, você fica com duplo comando e fica complicado dentro das organizações, né? Eu falei, não, gente, eu juro, e vocês me chamem a atenção, porque tem que chamar a atenção do gestor, né? O gestor permite que chame a atenção. Né? Gente, eu já pedi para você? Não pediu, porque agora eu tô assim, né? Pedi para você. Não, então vou pedir, espera um pouquinho. Porque é importante você policiar também. Enquanto gestor, né? Não é porque você chegou num cargo de gestão que você é o cara, né? Você também tem vários problemas em casa, tem problema, se acumulam, né? Responsabilidades, exatamente. Informações, é muita informação para processar. E às vezes o gestor não ouve, né? O colaborador. Também. Eu sempre digo nos cursos, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então a natureza já deu um recado. Às vezes o meu colaborador está falando, mas o meu ego, o meu orgulho, não. Está voando. Está em Nárnia. Isso, um líder inseguro. O que é o líder inseguro? Aquele que quando alguém vai dar uma opinião, vai querer falar alguma coisa, ele já se fecha. Não, o que você está se metendo aqui? Não é sua obrigação. Só que, na verdade, olha como o orgulho é um dificultador do processo de desenvolvimento. Porque quando eu estou com o ego inflado, orgulhoso, eu não deixo o conhecimento vir. Eu fecho as portas para que aquilo venha. E isso é tão comum, né? Isso é muito comum. Você fala assim, que idiotice aquele negócio, né? Você fica pensando. E a pessoa está falando, sabe o que é pior? É ver você falando, você dando uma sugestão e o cara assim. Porque primeiro, né? Às vezes tem empresa que é assim. Primeiro, você é mulher. Segundo, que é metida a saber tudo. Né? Então, por que eu vou ouvir? A questão da mulher, né? O preconceito quando uma mulher fala alguma coisa. Gestão, né? Quando está num cargo de gestão, é complicado. Em qualquer lugar, né? Homem, mulher, mas assim, quando o líder ele não deixa o conhecimento vir, ele está perdendo. Está perdendo, exato. Então, a ignorância dele. Agora, se ele escuta, tudo bem, vamos fazer um filtro. Pode ser que você está falando para mim, mas eu preciso pelo menos receber e avaliar. E acolher a pessoa. Aí está a empatia. Quando eu acolho o meu colaborador, escuto ele, o que eu estou passando para ele? Olha como que é incrível isso. A partir desse momento que eu escuto e acolho e dou valor, essa pessoa não me obedece mais. Ela me respeita. Respeita, isso. E o respeito está acima da obediência. Né? Nós temos funcionários hoje que têm líderes tão bacanas nesse sentido que é uma bobagem que eu falar aqui, tosca, mas só para entender. Se mandar o cara plantar uma bananeira, ele vai plantar. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele respeita. Esse cara está falando uma coisa que eu vou respeitar, porque eu acredito nele. Né? Então, a gente precisa ter gestores, olha a importância disso, que tenham colaboradores que os respeitem, não obedeçam. Porque quem obedece por medo. Por medo, não por respeito. Que é outra característica do líder tóxico, aquele que gerencia pelo medo. Não sei se vocês vão continuar mês que vem aqui. Bate meta aí. Meu Deus do céu. Entendeu? Tem muito disso. E o pior é que a gente às vezes se pega fazendo isso sem querer, viu? Você se policia tanto e fala, moçada, vamos trabalhar, pô, vamos, né? Assim, mas às vezes eu falo porque a gente é gestor, a gente sabe que de vez em quando a gente solta umas pérolas aqui, também vou falar para você. Olha que interessante a linguagem, né? Comunicação assertiva. Galera, vamos trabalhar, ou troca por... Gente, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar? Para melhorar. Sim, é essa a questão. Você engaja, você dá a oportunidade para ele opinar, e você se coloca numa posição de vamos fazer junto. E quando ele opina, ele se sente parte integrante, né, da solução. Então, beleza, ele participa pra caramba da solução. É isso. Muito bem. Muito bem, dá para ficar aqui o podcast inteiro. Como ele disse, só empatia dá uns 10 podcasts. Nossa, se as pessoas hoje praticassem empatia, entendessem primeiro o que é empatia. Porque eu acho que 90% das pessoas não sabem ainda o que é empatia. Não. Tem o conceito de estar no lugar do outro, mas quando a gente entende e pratica, não seria outra coisa. Sabe porque eu tenho a impressão que a empatia pressupõe respeito pelo outro mesmo, e tem faltado muito isso, né? As pessoas
respeitarem, né? As pessoas sofrem à toa, Cris. Se eu não respeito o outro como ele é, o que está acontecendo comigo? Eu não vou conseguir mudar a pessoa. A pessoa vai mudar se ela quiser. Então quem está sofrendo sou eu. Exato. Quando eu pratico empatia, eu me livro de um monte de problema. Verdade. Quando eu me conscientizo disso. É bom para mim. Mas é isso, a gente espera que a saúde mental realmente esteja na pauta e que as pessoas se cuidem e tenham possibilidades e oportunidades de se cuidar, né? Porque o trabalho é importante, as empresas elas realmente têm só a ganhar com um ambiente saudável, num corpo saudável. Não é mais uma norma, né? Eu acho que é uma coisa para se ver como um benefício. Beleza. Muito bem. Olha, a gente recebeu nesse episódio do Semestre no Podcast o Dr. Júnior Nometo, psicanalista, palestrante, escritor, professor dos nossos cursos aqui, né, Valéria? Cursos disputadíssimos, está sempre aqui. Eu mesma fui aluna dele no último curso. Então, a gente quer te agradecer por estar aqui com a gente e já deixar o convite aberto para voltar em outras oportunidades, claro, tá bom? Estamos juntos e eu que agradeço. Muito obrigada, Juliana. Obrigada. Este é o Semestre no Podcast. Eu sou Cris Sanches. E eu, Valéria Spers. A gente espera você no próximo episódio aqui do Semestre no Podcast. Não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho e ficar por dentro das novidades. Até mais.